Esporte da Sorte 50% para renovar. Não existe nenhuma conversa entre Corinthians e BID para BID pagar 50% do salário do Memphis. E eu tenho uma informação agora que vai mexer aí com os corações. Eu conversei com uma pessoa muito importante do Corinthians hoje, alta patente no Coringão, e essa pessoa me disse que a Esporte da Sorte não é a empresa que está querendo pagar os 50% do salário do Memphis. E que a Esporte da Sorte, até o momento, né, não sinalizou com R$1 e nem demonstrou vontade e nem procurou o Corinthians para dizer que tem vontade, que deseja, ou que quer conversar sobre o assunto. Então, essa é a informação que eu tenho, que a Esporte da Sorte ainda pode até lá na frente aparecer isso, mas hoje, tá, né, início aí de maio, uma fonte da alta patente lá do Coringão, vou dizer assim, me falou que não existe nenhuma conversa com a Esporte da Sorte. Eu falei, mas tem gente falando que a Esporte da Sorte já aceitou, que não vai deixar o Memphis sair, que quer pagar metade do salário dele. Aí essa pessoa me disse o seguinte, só falta então eles avisarem a gente, porque eles não procuraram a gente e não falaram sobre o assunto. Então, respondendo para o que é a história do Santos, a história linda de Pelé, de Seu Pepe, de grandes jogadores do Santos, e que no momento um Santos completamente sucateado, um Santos zoneado, um Santos que briga para não cair em Campeonato Brasileiro, que briga de certa forma para não cair em Campeonato Paulista e que faz uma campanha medíocre, uma campanha patética. Com relação a hoje, ele tomou muita falta, né? Jogou muito pouco em pé. Teve um lance que ele driblou 2 jogadores, quando ele foi driblar o terceiro, ele não teve força física. Esse é o ponto, né, do Neymar. É a força física. As divididas, para ele, são muito complicadas. Você nota que ele está pensando numa jogada, faz um determinado movimento, mas o corpo não acompanha. Então, realmente, não vai voltar a ser o que foi. Mas tem momentos em que ele era aqueles que o gol fica do tamanho de uma esquina, né? Então, ele quase fez um gol de falta, fez o gol do Santos, procurou o jogo, esteve em todas as partes do campo, o que eu acho um erro, colocaria o Neymar praticamente dentro da área para evitar que ele sofresse tanta falta. Mas não dá para dizer que houve uma evolução. Não machucou, tá bom, tá dentro do que se espera para a recuperação do Neymar e para tentar essa vaga na Copa do Mundo. E aí, Zé, sobre a atuação individual. Aqui, apatetado de ver que o Santos não consegue ganhar do Recoleta. Do Recoleta. Muito provavelmente depois do jogo, eu teria ficado espumando de raiva. Isso teria feito um mal danado para a minha saúde. Danado. Agora, não vi o jogo, vi o resultado, estou desapontado, decepcionado, incrédulo. Eu vi no primeiro tempo e pelo relato do jogo, pelo que pude acompanhar e ler de companheiros de imprensa, o Santos perdeu um caminhão de gols. Então o problema não foi ter tomado o gol do Recoleta, como aconteceu na Vila Belmiro. O problema foi não ter feito os gols que deveria fazer. O Gabriel, mais uma vez, pelo que li aqui, não jogou nada. Mais do que isso, teve chilique. Foi substituído e não ficou no banco de reservas. O Santos é um poço de problemas. O Santos é um poço, é um manancial riquíssimo de vaidade. Eu já falei isso para vocês. Eu não falei, faz muito tempo, acho que nem aqui, eu nem cheguei a falar. O Santos o criador, ele tem o molde certo para criar jogador marrento. Pode ver. A maioria é assim. A maioria dos jogadores que a gente começa a colocar num pedestal, fica marrento. Se acha o rei da coca preta. A exceção é o Rodrigo, que está lá no Real Madrid machucado. Os demais, todos se acham o melhor jogador do planeta, são intocáveis. E o Gabriel ontem sai do jogo, foi substituído pelo que eu leio aqui, não estava jogando bem, e se recusou a ficar no banco de reserva. Ou seja, não tem espírito de grupo. Ou seja, pensa só nele. Ou seja, é um egoísta, é um individualista, que ao invés de ficar no banco de reservas, dando apoio para os companheiros, foi para o vestiário. Como o Neymar fez naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã. É assim que funciona. Sendo nada simpático foi para Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. O Abel explicou da seguinte maneira, abre aspas, é o jogador que eu mais dou na cabeça. Ele faz assim para mim e eu fiz o gesto para ele. Não sei se viram.
Cobro muito dele e ele não sabe ele sabe o que tem que fazer. Explico de manhã, de tarde e de noite. Mando vídeos no WhatsApp. Ele tem tudo para ser um centroavante top mundial, mas no Palmeiras. Trato ele como se fosse um filho. Foi o Abel minimizando o ouro para o Carrascal se provar novamente com a camisa do Flamengo. Ele está vivendo em baixa, tomou cartão vermelho desnecessário, tomou suspensão do STJD, perdeu a confiança de grande parte da torcida do Flamengo, mas agora ele é o homem ideal, o jogador ideal para substituir a Arrascaeta no meio de campo na ausência do Lucas Paquetá ainda lesionado. O Carrascal ele vai ter a chance de jogar numa posição que ele domina. Ele foi contratado para ser o substituto imediato do Arrascaeta, vamos lembrar disso. É um jogador que está buscando vaga na Copa do Mundo. Eu não consigo cravar que o Carrascal com certeza vai estar na seleção colombiana para a Copa do Mundo. E a gente está falando que a Copa é daqui a 40 dias, 45 dias. Então, Carrascal, quando você vai ter uma oportunidade preciosa como essa? Chegou o momento de você se provar novamente. E você, torcedor do Flamengo, chegou o momento de... O Santos não conseguiu vencer o Recoleta em 2 jogos. O Recoleta não tem torcida, não tem setorista, não tem assessor de imprensa. O Santos não venceu o Recoleta em 2 jogos. O Santos é lanterna da Sul-Americana, após empatar em 1-1 com esse timeco. Com todo respeito ao Recoleta, porque o Recoleta se esforça, honra a sua camisa. E esse Santos não. Estou satisfeito. É que ele foi mal recebido. Ele não foi bem recebido. Não foi recebido com festa nem pela diretoria e nem pelos jogadores. Os jogadores também não receberam o Arboleda com festa. Todos eles fizeram com que esse cara entendesse que ele desrespeitou o clube, desrespeitou a instituição, desrespeitou a diretoria, cuspiu na cara do torcedor e também desrespeitou o próprio elenco. Ação agora que vai mexer aí com os corações. Eu conversei com uma pessoa muito importante do Corinthians hoje, alta patente no Coringão, e essa pessoa me disse que a Esportes da Sorte não é a empresa que está querendo pagar os 50% do salário do Memphis. E que a Esportes da Sorte, até o momento, né, não sinalizou com R$1 e nem demonstrou vontade e nem procurou o Corinthians para dizer que tem vontade, que deseja, ou que quer conversar sobre o assunto. Ele fala assim, ó, tem jogador que quando ele chega na cara do gol, a cara do gol, o gol para ele fica do tamanho de uma caixa de fósforo. E tem jogador que chega na cara do gol e ela fica do tamanho de uma esquina inteira. Depende do nível do jogador, depende do psicológico. Eu não acho que os jogadores do Santos sejam displicentes. Eu vi o gol que o Neymar perdeu. É inacreditável, não pode perder um gol daquele. Imagina isso numa Copa do Mundo. Numa final de Copa do Mundo. Não pode. Como é que perde um gol daquele? Tava 1-0 pro Santos. Faz aquele gol, acabou o jogo. Lamentável, melancólico. O Santos é um time triste. O Santos é um time sem alma, sem coração. É um time safado e sem vergonha. Safado e sem vergonha. Que não consegue ganhar no Recoleta. Que não consegue ganhar do Recoleta. Inacreditável. Disse o seguinte, abre aspas, me excedi sim. Já tinha pedido desculpas e pensei que estava tudo resolvido entre nós. Quem joga bola sabe que isso acontece. Briga de soco, de tapa, de tudo. Isso deveria ter sido resolvido aqui dentro, mas foi para pessoas que não vivem o futebol e acabam inflamando. Erro meu e dele. E eu errei um pouco mais, mas pedi. E o Palmeiras venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-0, fora de casa, reassumiu a liderança do grupo, mas o assunto nas redes sociais na noite dessa terça-feira foi o dedo do meio que Abel Ferreira mostrou. Ninguém entendeu nada até que o técnico português deu entrevista depois da partida e explicou que esse aceno nada simpático foi para Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. O Abel explicou da seguinte maneira, abre aspas, é o jogador que eu mais dou na cabeça. Ele faz assim pra mim e eu fiz o gesto pra ele. Não sei se viram. Cobro muito dele e ele não sabe ele sabe o que tem que fazer. Explico de manhã, de tarde e de noite. Mando vídeos no WhatsApp. Ele tem tudo para ser um centroavante top mundial, mas no Palmeiras. Trato ele como se fosse um filho. Foi o Abel minimizando o dedo do meio mostrado para o atacante palmeirense.
Por falar no Flaco, registrar que ele marcou seu gol de número 70 com a camisa do Palmeiras, tornando-se assim o 34º maior artilheiro da história do clube, empatado em gols com Ney e Rony. Só registrar ainda que na temporada o Flaco já tem 20 participações em gol em 30 partidas. São 13 gols marcados e 7 assistências. O Flaco segue lutando e sonhando com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Um trabalho para o outro é título. É título. O Felipe Luiz, querendo ou não, conquistou muitos títulos no comando do Flamengo. Iria conquistar muitos títulos se ele continuasse? Não sei. Fica na base do si, não tem como saber. O Leonardo Jardim assumiu, está vivendo um bom momento, 9 jogos sem perder, 7 vitórias seguidas e 2 empates. O Felipe Luiz ia estar vivendo esse bom momento? Não sabemos. Tinha potencial para isso? Tinha, mas a gente nunca vai saber. Então, esquece o Felipe Luiz, daqui para frente é Leonardo Jardim. Ah, mas se fosse o Felipe Luiz, ele não tomaria um gol de empate contra o Vasco. Beleza, mas se fosse o Felipe Luiz, poderia não ter vencido 7 seguidas. É na base do si. O que vai resumir, no fim das contas, o trabalho de um para o outro é título. É revoltante esse empate com o Recoleta. O Santos quase que se despedindo da Sul-Americana contra um time semi-amador do Paraguai. Estádio tomado de santistas, uma linda festa, muita gente acreditando, chorando nas arquibancadas para o Santos se prestar esse papel ridículo. O Recoleta é horrível. O Santos, numa partida... Vejam as minhas redes sociais, procurem as imagens. É o Marcelo Teixeira Filho, o filhinho do presidente, o herdeiro, que não tem cargo oficial, levando comitiva, levando amiguinho, né? Levando advogados que não estão no departamento jurídico. Pra que você está levando esses advogados para viagem, hein? Pra quê? Levando amiguinho. E aí tem conselho fiscal lá dentro. Cara que era para estar fiscalizando o clube, sendo pago para viajar. Tem ex-presidente, torcida organizada, é uma bagunça. E tá lá cantando hino do clube, cantando hino de qualquer outro, porque vocês estão cagando pro Santos. Vocês estão cagando para a instituição. Vocês sequestraram o clube. É horrível o que vocês estão fazendo. É uma gestão péssima, horrível, que merece tudo isso. É um diretor, Alexandre Matos, que montou esse elenco horroroso, enfadonho, ridículo. É uma comissão técnica em que eu falei no último vídeo, se melhora o desempenho, se tem esforço para que o relacionamento seja melhor, o Cuca é todo protagonista nessa história de Neymar e Robinho Júnior, mas chega em campo e não resolve, e a culpa é do treinador. Não dá para não vencer, Cuca. Não dá para você não saber quantas substituições fez, não dá para ver o time morto e não mexer. Por quê? Porque vai expor a preparação física, é por isso que você não mexeu? Você montou um quarteto de 4 jogadores ofensivos para enfrentar o Recoleta e tá certo, e depois você não sabia mais o que fazer com eles. E aí quando sai o gol do Recoleta, o Santos termina todo desfigurado. Os conselheiros, esses conselheiros que estão querendo que continue a investigação, acham um absurdo, inclusive disseram que o São Paulo tinha obrigação de disponibilizar a documentação, contratos e tudo, o que eu concordo 100%. E no final dessa manifestação eles escreveram o seguinte: quem não teme a verdade não teme investigação. É isso. Por isso que eu abriria contrato, por isso que eu chamaria todo mundo lá, investigaria todo mundo. Mas legal essa... Sobre o Memphis, que ele abriria mão de grande parte da dívida que o Corinthians tem com ele. Não deram isso esses dias? Agora deram que ele abre mão de grande parte do salário dele para jogar no Corinthians. Deram que a BID vai pagar 50% do salário dele. Deram que a Esportes da Sorte vai pagar 50% do salário dele. Nenhuma dessas informações aqui eu consigo confirmar para vocês. Aparentemente sim, dentro de campo é o que a gente está vendo, né? Que sem ele, me parece que os 11 doam um pouco mais de cada um. Mas os números não mostram isso, hein? Os números, o percentual de pontos que o Santos ganha com o Neymar e sem o Neymar é praticamente o dobro. O Santos ganha o dobro de pontos quando o Neymar está em campo. Prestes a começar. 3% dessas pessoas, inclusive, indicaram que vão torcer por seleções europeias. Mas, aqui vem a maior surpresa, 2,5% dos entrevistados se declararam torcedores da Argentina. Mesmo sendo brasileiros morando por aqui, gostaria muito de te ouvir sobre o tema. Neymar faz o gol e parece que as coisas vão se acalmar um pouquinho. E depois ele perde um gol inacreditável, com uma displicência bizarra de duas uma. Ou uma displicência muito grande, revoltante, ou o corpo dele não responde mais, porque no rebote do goleiro na pequena área ele fazer o que fez não dá.
O Santos é recheado de jogadores. Cara, eu acho um perigo, um grande perigo. Eu acho que para o Corinthians pode ser super perigoso renovar com o Memphis por 2 anos, igual tão agenda positiva, que é a vontade do Marcelo Paes. Eu acho muito perigoso. Renovar com o Memphis por 2 anos é perigosíssimo.